rapaziada, vamos seguindo aqui para as notícias mais quentes que a gente tem aí dessa segunda-feira. Bora falar aí sobre o Rodriguinho, porque é aquela coisa, com o impeachment, toda aquela questão política, aqueles problemas fora de campo, tudo aí ficou travado, né? O Alan lá do Flamengo, outros jogadores do São Paulo queria, a vinda do Rodriguinho pro Bragantino, tudo ficou travado porque o foco era a questão do impeachment, né? E pra você ver como tudo isso prejudica, além de impactar no campo, trava também o mercado, venda, contratação, atrapalha em tudo, né? E o impeachment aconteceu aí na sexta, né? E hoje, na segunda-feira, o São Paulo, por exemplo, já concretizou um negócio que foi a venda do Rodriguinho. E aquele negócio, eu já achava, tá? A venda no valor muito, muito baixo. Ah, Gabriel, mas ele tava com o contrato acabando. Cara, mesmo assim, tá? Não vou achar isso aqui um bom negócio, mesmo com o contrato acabando. Aí tem uma coisa que é pior. Por quê? Porque segundo o André Hernan, o valor diminuiu, tá? Era 3 milhões de dólares, agora é 2,5. Isso mesmo, tá aí, ó. Segundo o André Hernan, o São Paulo vendeu o Rodriguinho por 2 milhões e meio de dólares, tá? É dólares, não é euros, de dólares, que serão pagos à vista pelo Red Bull. O São Paulo ainda fica com 20% dos direitos do jogador aí, tá? E o André põe aqui ainda, a saída do São Paulo foi uma decisão do jogador, né? Então, é isso. 2 milhões e meio de dólares à vista que o Bragantino vai pagar, tá? 2 milhões e meio de dólares. Era 3, aí fechou em 2,5. Olha que maravilha. No São Paulo, assim, né? O negócio também com o Moreira, no Porto, ele foi por empréstimo com opção de compra de um valor. Aí o Porto foi lá, fez uma proposta, São Paulo fechou um novo empréstimo com um valor de compra menor, né? É só o São Paulo que faz isso. Não acontece em nenhum outro lugar no mundo e nenhum outro time. Só no São Paulo que acontece isso, né? Já não basta os valores ridículos de negociações, aí começa a diminuir também, o que é um negócio inacreditável. Só acontece isso no São Paulo, em nenhum outro lugar acontece isso. Só aqui, né? Então tá aí, negócio fechado. Rodriguinho para o Bragantino por 2 milhões e meio de dólares, né? 2 milhões e meio aí de dólares, né? Então, espetacular, né, cara? Maravilhoso aí. Já dei minha opinião sobre isso. Acho que é um jogador que tem talento e acho que ele tem tudo para deslanchar no Bragantino, ainda mais que o Bragantino é aquele time, né? Que, pô, torcida bem pequena, né? Para falar que não tem, com todo respeito ao Bragantino. Tem uma torcida pequena, não tem, pô, não dá nem para comparar pressão de um time com outro, nem lá nem tem pressão, porque sabe por que não tem pressão? Porque o Bragantino o Bragantino não investe para competir, para ganhar título, para disputar. O Bragantino, o objetivo do Bragantino é contratar jogador jovem e vender. Igual eles fizeram, por exemplo, com o John John. O John John estava muito criticado no Palmeiras, a torcida nem gostava dele. O Bragantino vai lá, compra o jogador, valoriza ele e vendeu por um valor muito maior do que comprou. Isso é o Bragantino. O Bragantino não monta time para ganhar título, para disputar. Entendeu? O Bragantino monta time para contratar jogador, né? É o objetivo, a forma deles trabalhar, né? Lá com a Red Bull, comprar jogador mais jovem, né? E depois vender por um valor maior. E evidentemente que eles estão fazendo isso com o Rodriguinho. Compra por 2,5 e o Rodriguinho jogando bem, se valorizando, conseguindo entregar lá no Bragantino, o Bragantino vai vender ele por um valor aí muito menor. E se fosse para chutar, dar um palpite, eu acho que isso vai acontecer. Num clube que não tem pressão, que ele vai ter espaço para errar, para acertar, acho que o Rodriguinho tem tudo para deslanchar lá de vez no Bragantino e depois o Bragantino vai vender ele por um valor bom, porque ele é um jogador muito jovem, só tem 20 anos, apesar dele ter subido já tem algum tempo aí da base para o time de cima do São Paulo, mas ele teve muita lesão e mesmo assim, já tendo um bom tempo que ele subiu, ele ainda é muito jovem, ele só tem 20 anos, tem que lembrar isso aí, né? Ele ainda está na fase de desenvolvimento, de acertar, de errar. Eu acho que o ideal que o São Paulo devia ter feito já há muito tempo era ter emprestado ele para um time menor, para ele ganhar experiência, minutagem e depois voltar para o São Paulo. Acabou que não aconteceu. Teve um ótimo momento com o Crespo ano passado, né? Aí depois, na reta final, parou de jogar, agora não renovou e foi embora por 2 milhões e meio de dólares, né? Então, essa é a situação do Rodriguinho aí no São Paulo, né? Essa é a situação aí. Enfim, qual a sua opinião? Dá o papo reto aí nos comentários, tá bom? Hoje é dia de Copinha, tem São Paulo aí na Copinha, jogo das quartas de final contra a equipe do Botafogo. E a gente tá aí, né, durante esse período de Copinha e também de Paulistão, com o São Paulo alternando bastante,
né, alguns jogadores entre ficar no banco, né, e treinar no time principal, né, ficar no banco dos jogos do Paulistão e descer para jogar copinha. Por exemplo, nessa última semana, o São Paulo colocou, por exemplo, o Pedro Ferreira para jogar contra o Bragantino, né, que o São Paulo passou nos pênaltis, e o Paulinho ficou no time de cima, treinando, e foi para o banco, estava no banco ontem contra o Corinthians. Não entrou, mas estava no banco de reservas como opção. Dessa vez, o São Paulo inverteu, né? O Paulinho estava no time de cima, ele desceu e vai jogar hoje contra o Botafogo, né, na Copinha, e o Pedro Ferreira, que jogou contra o Bragantino, ele subiu. Então o Pedro Ferreira tá com o time profissional e não joga hoje, tá? Então foi nessas duas mudanças que o São Paulo fez para essa semana aí, tá? Então o Paulinho desce para jogar hoje contra o Botafogo e o Pedro Ferreira não joga contra o Botafogo porque tá treinando com o time em cima. Pedro Ferreira, né, como ele vai treinar hoje com o time principal, já é um indício forte que ele vai estar no banco contra a Portuguesa na quarta-feira, né? Então tá aí, Paulinho desce e o Pedro Ferreira sobe para o time principal do São Paulo, né? O jogo aí hoje é às 9 da noite, São Paulo e Botafogo, né? Quem passar e tá na semifinal, pode ser até que o São Paulo pegue o Palmeiras na semi, se os dois passar aí, né? Então, torcer para a rapaziada da Copinha aí hoje, né? Continuar fazendo bonito, né? Porque o São Paulo tá fazendo uma ótima campanha, jogando bem, ganhando, né? Passou de aniversário muito bom, que foi o Bragantino. E hoje tem o Botafogo. Botafogo, que se eu não me engano, vai jogar com o Sub-17, né? Porque o Sub-20 tá jogando Carioca. O Campeonato Carioca. Então, acho que o Botafogo vai com o Sub-17, se eu não estou enganado. Então, o São Paulo tem tudo aí hoje para conseguir uma classificação para a semifinal. Quem sabe buscar esse bicampeonato aí, né? Inclusive hoje, né? Apesar que o Pedro Ferreira tá fora, vai ter o time mais forte, porque hoje o Pedro Ferreira tá fora, mas volta o Paulinho, volta o Matheus Ferreira e volta mais um jogador que eu tô esquecendo o nome dele agora, né? Então, perde o Pedro Ferreira, mas ganha mais 3 de volta, né? 2 por suspensão e o Paulinho. Então, o time vai estar hoje mais encorpado, né, do que estava contra o Red Bull Bragantino, né? Então, tá aí. Só pode estar fazendo essas alternâncias, né, cara? Um só para jogar no time principal ou para ficar no banco, aí o outro desce para jogar copinha, depois um sobe, o outro desce, tá? São Paulo alternando muito aí, né, entre a Copinha e o Paulistão, tá bom? Ontem empatamos com o Corinthians e Itaquera, tomamos aquele gol no finalzinho, né, rapaziada? Aquele empate com gosto de derrota, querendo ou não, né, gosto de derrota. Porém, o São Paulo nos últimos tempos, nos últimos anos, vem muito, muito bem quando o assunto é majestoso, quando o assunto é clássico contra o Corinthians. Olha aí, o São Paulo perdeu apenas um dos últimos 9 jogos contra o Corinthians. Nos últimos 9 jogos, foram 6 vitórias do São Paulo, 6, tá? 2 empates e apenas uma derrota, que foi aquela do ano passado, né? Por 2-1, que a gente perdeu também no finalzinho, né? Tomamos o gol no finalzinho, lá estava 1-1, tomamos o gol no final e perdemos. Ontem também tomamos o gol no final, mas foi o gol do empate. E nos últimos 20 jogos, o São Paulo perdeu só 3 pro Corinthians, né? Então, nos últimos muitos anos aí, o São Paulo vem muito, muito bem quando o assunto é majestoso. Cara, clássico tem muito disso. Clássico tem muito de momento, cara. Teve momentos que o Corinthians aí era soberano contra o São Paulo. E nos últimos anos aí, cara, o São Paulo tem muito mais vitória que o Corinthians. Nos últimos anos aí, sem dúvidas, o adversário que o São Paulo tem mais conseguido vencer, né, é a equipe do Corinthians. Então, por mais que perdemos o ano passado, que foi a única nos últimos 9 jogos, tomamos aquele empate amargo de ontem, mas o São Paulo vinha aí de bons números, ótimos números contra o Corinthians, né? Os últimos 9 tu ganhar 6 e perdeu só 1 é bem discrepante, né? Então, números bons do São Paulo aí contra o Corinthians, né, cara? Então é de classe. Teve um momento que o São Paulo estava muito bem contra o Palmeiras. O momento atual contra o Palmeiras não é bom. O São Paulo, se não me engano, nem ganhou do Palmeiras ano passado. Acho que a última vez foi em 24 ou foi em 23, não lembro. Então já tem, por exemplo, uma sequência que a gente não ganha do Palmeiras. Clássico é muito de momento, né, cara? Muito de momento aí. O momento atual contra o Corinthians é muito bom. Contra o Palmeiras é ruim, né? Contra o Palmeiras é ruim, como eu falei. Eu não lembro se a última vitória contra o Palmeiras foi em 24 ou em 23. Ano passado não foi, que não vencemos nenhuma vez eles. Então, é muito de momento, né? Clássico é muito de momento. Aí.